Bom dia, oitavo ano! Vamos para a nossa aula de hoje? Então peguem a apostila de matemática de vocês na página de número 5. Então nessa aula nós vamos trabalhar com os monômios semelhantes. Então nos anos anteriores ali, vocês aprenderam que em uma expressão algébrica, quando nós temos termos com a mesma parte literal, eles são chamados de monômios semelhantes. Assim como nesses exemplos aqui. Olha só, aqui nós temos essa expressão e a minha parte literal aqui é x ao quadrado y. Aqui também eu tenho, olha só, a minha parte literal também é x ao quadrado y. E aqui, mesma coisa, olha só, a minha parte literal é x ao quadrado y. Então, quer dizer que essas três aqui expressões algébricas, elas têm a mesma parte literal. Então, por isso, elas são denominadas, são chamadas de monômios semelhantes. Toda manhã, o dono de uma confeitaria coloca um número idêntico de bolos em dois potes indicados por preços diferentes. No primeiro pote estão os bolos que custam 20 centavos cada. No segundo, os que custam 50 centavos cada. Representamos o número de bolos colocados em cada pote por A. Sabemos que o preço total dos bolos do primeiro pote é de 20 vezes A centavos. O preço total dos bolos do segundo pote é de 50 vezes A centavos. Os monômios 20 vezes A e 50 vezes A diferem apenas em seus coeficientes numéricos. Tais monômios são termos semelhantes. Muito bem, oitavo ano. Conseguiram ali relembrar o que seria monômios semelhantes? Então, olha só, aqui na nossa apostila de matemática, na página de número 5, nós vamos observar essas outras cartas. Então, essas cartas aqui, né, são as mesmas em que vocês destacaram na aula de ontem para jogar, tá? Então, eu falei para vocês que não era para vocês descartar, era para guardar. Então, essas cartas, o que vocês vão fazer? Depois, quando eu retornar o caderno para vocês, eu estou vistando eles. E aí, quando eu voltar para casa, vocês vão colar essas cartas aqui no caderno de vocês, ok? Essas aqui, somente essas, para vocês fazerem novamente essa atividade, tá? Então, olha só, observando essas cartas aqui, nós vamos ver aqui quais apresentam monômios semelhantes. Então, lembrando, o que seria um monômio semelhante? É quando, né, ele apresenta a mesma parte literal. Então, relembrando aqui, ó, nesse monômio, o número 3, o que ele é? O número 3 é meu coeficiente numérico e o A ao quadrado é a minha parte literal. Aqui, 2, coeficiente numérico, AB, parte literal. Aqui, o meu coeficiente numérico é o número 1, a parte literal, x ao quadrado. E assim por diante, né? Então, olha só, observando essas cartas aqui, quais são monômios semelhantes? Então, olha só, aqui 3A ao quadrado. Tem mais alguma carta que tem essa mesma parte literal, A ao quadrado? Não. Aqui, 2AB. Tem mais alguma carta que apresenta essa parte literal, AB? Tem sim, né? Aqui, ó, a carta 3AB. Ó, a parte literal é exatamente a mesma. Então, essas duas cartas aqui são monômios semelhantes. Aqui, x ao quadrado. Tem mais alguma carta aqui que tem essa parte literal, x ao quadrado? Não. Aqui também não. Aqui, xy também não. E aqui, x também não. Então, aqui nesse caso, né, o único monômio semelhante que eu tenho é 2AB e 3AB. Então, vocês vão marcar lá e vão guardar as pecinhas, porque nós vamos depois colar no nosso caderno de matemática, ok? Agora, vamos seguir para a nossa apostila ali para a página de número 6. Então, aqui na página de número 6, nós temos as atividades, né, com relação aí a esse conteúdo. Então, eu vou fazer com vocês aqui o exercício número 1. O exercício número 1, ele diz o seguinte:
Observe as medidas dos lados e da altura desse paralelogramo. Então, lá na apostila de vocês têm essa imagem aqui. E aí, nós temos a questão A. Escreva as expressões que representam seu perímetro e a sua área. Então, o primeiro é o perímetro. Como que eu calculo o perímetro de alguma coisa? Para calcular o perímetro, né, eu vou somar ali os seus lados. Então, vamos começar com o perímetro aqui por primeiro, tá? Vou colocar aqui como questão lá, mas vocês vão saber ali que é o perímetro. Então, olha só, olhando para essa figura. Então, olha, essa medida aqui, ela é igual a 3B, né? 3B. Então, se essa medida ela é igual a 3B, essa aqui também é igual a 3B, né? Nós temos um paralelogramo. Então, essa medida aqui também é igual a 3B. Então, eu vou colocar 3B mais 3B. Opa, 3B. Aqui, olha só, esse lado mede 5A. Então, mais 5A. Então, esse lado aqui, ele tem a mesma medida. Também mede 5A. Então, mais 5A. Então, vamos ver como é que ficou aqui. Olha só. Então, aqui eu tenho 3B mais 3B. Quanto que é 3B mais 3B? 3B mais 3B é igual a 6B. E agora aqui, 5A mais 5A, 5 mais 5 é 10. Então, é 10A mais 10A. Então, ali o exercício, ele só pede para quê? Para representar o seu perímetro e a sua área. Então, aqui o seu perímetro é 6B mais 10A. E aí, depois ali, a parte da área. Então, como que eu calculo uma área? Né? Vocês já jogaram na aula passada o jogo, expliquei para vocês, também vocês já sabem, né, que faz tempo que vocês já fizeram vários exercícios. Para calcular a área de alguma coisa, basta eu multiplicar, né, a largura vezes a altura. Então, olha só, aqui nesse paralelogramo eu vou colocar como letra B. E aí depois vocês marcam o espaço indicado por vocês. Então, olha só, aqui, né, a largura, ela é igual a 3B. Então, 3B vezes a altura. A altura está representada ali pela letra H. E agora, quanto que é 3B vezes H? 3B vezes H é 3BH. Isso. Então, olha só, aqui eu tenho o valor da minha área e aqui eu tenho o valor do perímetro. E aqui depois que eu calcular o perímetro e a área na minha questão A, eu vou ali para a questão B. Na questão B diz o seguinte, entre as expressões que você escreveu no item anterior, então, ou seja, com relação a essa expressão que é o resultado da letra A e essa aqui também. Aqui eu coloquei a letra B, mas não é a letra B, né? Aqui eu estou calculando a área só, tá? Depois vocês arrumam lá. Então, entre essas duas expressões aqui que vocês escreveram, qual delas é um monômio? Então, o que é um monômio? Aqui nessa questão A, olha só, 6B mais 10A, isso daqui é um monômio? Não, né? E agora aqui, ó, nessa expressão, 3BH, aqui, isso é um monômio? Sim, né? Isso é um monômio, porque eu tenho B e H. Então, qual dessas duas expressões aqui é o monômio? Essa daqui. Então, agora lá na letra B, vocês vão colocar lá que a expressão que representa aí o monômio é 3BH, ok? Seguindo agora para o exercício do número 2. Então, aqui no exercício do número 2, ele diz o seguinte. A medida dos lados desse quadrado é L. Então, lá na apostila de vocês têm a imagem do quadrado, né? E o exercício nos diz que o lado desse quadrado mede L. E aí vocês têm ali na questão A para responder. A primeira questão, escreva o monômio que representa o perímetro do quadrado, tá?
Então, é para a gente escrever aqui a expressão que representa o perímetro desse quadrado. Como que eu faço, né, para calcular aí o perímetro? Eu preciso somar todos os lados. Então, é um quadrado. O quadrado tem todos os lados iguais. Então, quer dizer que aqui é L, aqui também e aqui também. Então, como que eu calculo aqui o perímetro? Então, é L mais L mais L mais L, né? E aí, quanto que vai dar isso daqui? Então, olha só. Um L mais um L é 2L. 2L mais um L, 3L. 3L mais um L, 4L, né? Então, olha só. 4L. O perímetro do quadrado é 4L. E agora, a área do quadrado. Área. Como que eu calculo? A área é a largura vezes a altura. Estamos falando de um quadrado. Então, aqui é L e também L. Como que é a área dele, então? É L vezes L. E quanto que é L vezes L? Olha só. L vezes L é igual a L ao quadrado. Então, a área aqui é L ao quadrado. Aí, na questão B, esses monômios, eles são semelhantes? Justifique a sua resposta. Então, olha só, vamos observar aqui. Esse monômio, olha só, esse e esse daqui, eles são semelhantes? Não, né? É só observar aqui a parte literal. Ó, a parte literal aqui é só L. E aqui a minha parte literal é L ao quadrado. Então, é diferente, né? Não são iguais. A minha parte literal aqui não é igual. Então, não é monômio, né? Monômio semelhante. E aí, vocês vão registrar ali com as palavras de vocês mesmos, ok? E aí, seguindo para o exercício do número 3. Aqui no exercício do número 3, ele fala o seguinte: considere os monômios a seguir. Então, acompanhe lá na apostila de vocês. Aí, vocês têm lá 6 monômios. E aí, a questão A diz: quais deles são monômios semelhantes? Então, eu representei aqui no quadro ali os monômios que vocês têm aqui na questão do número 3. Então, são esses aqui os monômios. E aí, a questão A pergunta quais deles são monômios semelhantes. Então, eu vou analisar a minha parte literal, né, de cada um desses monômios aqui e vou ver quais são semelhantes. Então, ó, olhando aqui para essa primeira. A parte literal aqui, ela é YXZ. Vamos ver, aqui a minha parte literal é A ao cubo, B ao quadrado, então não é igual. Aqui a parte literal é XYZ ao cubo. Então, tem as mesmas incógnitas, mas não tem aqui essa mesma potência. Então, já não é semelhante. Aqui a parte literal é x elevado à quarta. Aqui a parte literal é AB, então é diferente. E aqui a parte literal é YXZ ao cubo. Então, já não é igual. Então, vou descartar essa daqui. Então, olha aqui, ó. A ao cubo, B ao quadrado. Aqui não tem A ao cubo, B ao quadrado. Aqui também não. Aqui também não. Olha, tem o A e B, mas não é ao cubo, nem ao quadrado. Então, também não é. Aqui também não é igual. Então, vou descartar essa daqui. Agora, vamos observar esse monômio aqui. Então, olha só. 10xyz ao cubo. Então, a minha parte literal aqui é xyz ao cubo. Aqui não é semelhante, aqui também não, mas aqui nesse caso é. Olha só, a minha parte literal aqui é yxz ao cubo. É a mesma parte literal, só que aqui nesse caso, né, eles estão trocados de lugar. Olha só, aqui o x está no meio e aqui ele está na frente. O y está aqui na frente e aqui já ele está no meio. E por último está igual aqui o z ao cubo. Então, essa parte literal, ela é exatamente igual a essa. Então, esses dois aqui, né, são os meus monômios semelhantes. Então, para vocês registrarem na questão A. Então, são registrados 10xyz ao cubo e menos
xz ao cubo sobre 3, né? E aí, na questão B, ele diz o seguinte: qual que é o coeficiente de cada monômio que você escreveu no item anterior? Então, olha só, com relação aqui a esses dois monômios, qual que é a parte do coeficiente numérico? Vou fazer aqui do ladinho. O meu coeficiente numérico aqui, olha só, aqui nesse primeiro monômio, o meu coeficiente numérico é o número 10, né? Número 10. E aqui nesse outro monômio, o meu coeficiente numérico é 1/3, porque aqui na frente desse monômio eu tenho o número 1. Então, é 10 e 1/3. Olha só, o 1 daqui e o 3 que está aqui embaixo. Então, esses são aqui o coeficiente numérico desses dois monômios, ok? Vamos seguir agora para a página de número 7. Então, aqui na página de número 7, nós temos essa sequência que está sendo formada por triângulos equiláteros idênticos. Então, triângulos equiláteros, lembrando que tem todos os lados e os ângulos iguais, né? Aí ele fala, considere que os lados de cada triângulo mede 1 centímetro, né? Então, cada lado aí mede 1 centímetro. E aí ele fala, complete a tabela com as informações que estão faltando e em seguida responda às questões propostas. Então, olha só, então nós temos essas 5 figuras aqui, então nós vamos ter que observar, analisar elas para responder. Então, aqui nós temos a tabela, a figura, a quantidade de triângulos e o perímetro da figura aqui em centímetros. Então, olha só, a figura 1, quantos triângulos tem nela? 1. Qual que é o perímetro dessa figura? Né? Então, é só eu somar todos os lados. Se o exercício nos diz que cada lado mede 1 centímetro, então é 1 centímetro mais 1 mais 1, ou seja, 3 centímetros. Aí, agora aqui, a figura 2. Aqui na figura 2, quantos triângulos nós temos? 2. E aí, qual que é o perímetro dessa figura? Então, o perímetro dessa figura aqui é 4, né? Porque eu vou somar ali 1, 2, 3, 4, né? Olha, os lados dele medem 1 centímetro. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, a figura 3. Quantos triângulos tem nela? 1, 2, 3. Qual que é o valor ali do perímetro dessa figura? Então, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5. Aí, agora a figura 4. Então, a figura 4, ela tem quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Qual que é o perímetro dessa figura? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros. A figura 5. A figura 5 tem quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5. E agora, qual que é o perímetro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o perímetro é 7 centímetros. Aí, aqui. E aí, vocês vão desconsiderar figura 6 e 7, porque nós não temos, né? É só da figura 1 até a figura 5. Então, ficou sobrando ali. Vai ficar sobrando a coluna ali do 6 e do 7 também. Então, eu vou explicar para vocês, aí vocês vão resolver sozinhos as questões A, B, C e D. Então, na questão A, qual que é a relação entre o perímetro da figura e a quantidade dos triângulos que a formam? Então, vejam bem, qual que é a relação entre o perímetro e a quantidade de triângulos que formam, né? Olha só, o perímetro é 2 unidades sempre maior que a quantidade de triângulos que formam essa figura. Vocês analisaram isso? Olha só, por um exemplo aqui, ó. Na figura 2, a quantidade aqui é 2. E ali o perímetro é 4. Então, vocês conseguiram observar isso? O perímetro, ele é 2 unidades a mais do que a quantidade de triângulos que formam a figura. Isso aqui em todos os casos. E aí, na questão B, qual que é o perímetro da figura formada por 50 triângulos e da formada por 135 triângulos? Então, aqui nesse caso, vocês vão analisar, vão pensar, né, aí com relação a esse esquema da questão A, ali que diz que o perímetro é 2 unidades maior do que a quantidade de triângulos que formam a figura. E aí vocês vão pensar, né, ali de um triângulo, numa forma formada por 50 triângulos e por 135, ok? Na questão C,
Que expressão representa o perímetro em centímetros da figura formada por N triângulos? Então, olha, que expressão representa o perímetro em centímetros da figura formada por N triângulos? Então, se eu sei que o perímetro é 2 unidades maior do que a quantidade de triângulos, então qual que é a expressão? N mais 2, né? Porque N é o número de triângulos que compõem a figura. E aí, na questão D, a expressão que você escreveu no item anterior, ou seja, na questão C, é um monômio? Justifique a sua resposta. N mais 2, oitavo ano, é um monômio? Não, né? Porque essa expressão, ela apresenta os termos N e 2. Então, assim não é um monômio, né? N mais 2 não é um monômio, não, ok? Então, como tarefa, eu vou deixar que vocês façam aqui, então, eu expliquei para vocês e vocês vão fazer, então. Vão responder a questão A, a questão B, a questão C e a questão D. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok?